Hoje no Vasco. Justiça nega recurso do Vasco e São Januário continua interditado. Jogo do Cuiabá, aonde será? Quem apita este jogo? Onde assistir esse jogo? Mercado da bola. Quem será o novo técnico do Vasco? E saiba mais sobre o vai e vem de jogadores que estão para chegar e sair do nosso Vascão. E ainda hoje no Vasco, Gabriel Peck e Figueiredo visitam Pequeno Gui e viralizam na internet. Saiba isso e muito mais notícias em Hoje no Vasco. Peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like para que mais pessoas tenham notícias do nosso Vascão. Após a vinheta, mais informações para você. Fala, torcida vascaína. Justiça nega recurso do Vasco e São Januário segue interditado. É uma matéria escrita ontem à noite pelo jornalista Marcelo Baltar no GE. Segundo ele, no site da CBF, a partida contra o Cuiabá às 21 horas ainda se encontra marcada para o estádio. Mas a Justiça do Rio de Janeiro, Justiça Comum do Rio de Janeiro, ela negou o recurso do Vasco que seguirá interditado em São Januário. A decisão judicial mantém o que foi definido na última sexta-feira, quando a Justiça do Rio interditou o estádio. Apesar dessa decisão, o site da CBF ainda permanece com Vasco Cuiabá na próxima segunda-feira marcado para São Januário. A intenção do Vasco era poder contar com o estádio para a partida contra o Cuiabá na próxima segunda-feira, pois não será possível. O departamento jurídico do Vasco estava reunindo laudos técnicos para comprovar que São Januário tem condições para receber eventos esportivos. Essa foi uma exigência do juiz Bruno Arthur Maza, do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos. Na noite da última sexta-feira, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, a decisão em caráter liminar determinou a interdição de São Januário após torcedores atirarem rojão, quebra de estruturas e entrar em confronto com a polícia no jogo contra o Goiás na última quinta-feira. Além da decisão da Justiça, o Vasco está proibido pelo STJD de jogar com portões abertos. O tribunal determinou nessa sexta-feira que o time jogue sem público até o mérito da questão seja julgado. Ou seja, há um conflito entre o STJD e o TJRJ. Onde o STJD fala que o Vasco só precisa jogar sem público dentro de São Januário. Mas o Ministério Público e o TJRJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, decidiram por interditar São Januário até que o Vasco comprove que há segurança de haver jogos lá. Então o Vasco, por enquanto, não tem estádio. Quer dizer, já tem um novo estádio e daqui a pouco eu trago essa notícia para você. A liminar concedida pelo TJRJ, o Vasco da Gama se viu impossibilitado em usar o seu estádio. Tentou o recurso, mas foi negado neste sábado. Por isso, o clube buscou novos estádios para poder jogar contra o Cuiabá sem que tivesse que adiar o jogo. Foram vistos 3 estádios: o Newton Santos, o Raulino de Oliveira e o Luso Brasileiro.
E conforme essa matéria do Lancenet, Vasco e Cuiabá, válido pela 12ª rodada do Brasileirão, será no estádio Luso Brasileiro. Como informamos, o Vasco teve o seu recurso negado. O Vasco da Gama anunciou que o jogo contra o Cuiabá, nessa segunda-feira, às 21 horas, será no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a interdição de São Januário, o Vasco não pôde jogar na Colina Histórica. Vale ressaltar que o Cruz Maltino recorreu da decisão que mantém o estádio fechado. No entanto, a Justiça do Rio indeferiu o recurso. A informação publicada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Lance. São Januário era o plano A do Vasco para a partida contra o Cuiabá. O clube argumentou no tribunal e afirmou que tomou todas as medidas preventivas ao alcance para garantir a segurança. Além disso, o Cruz Maltino detém todos os laudos exigidos. Para indeferir o recurso, o magistrado afirmou que o Vasco, a rigor, não foi eficiente no cumprimento de sua obrigação, qual seja a de garantir a segurança do evento. O juiz também pontuou que o fato do Superior Tribunal de Justiça Desportiva ter aplicado ao clube a punição consubstanciada em realização dos seus jogos sem a presença de sua torcida não impede que o torcedor mal intencionado compareça nos arredores do estádio e promovam novos eventos violentos, sendo inclusive o que verificou no último jogo havido contra o Flamengo realizado no Maracanã. Além da interdição de São Januário, o Vasco também está proibido de jogar com portões abertos. O Tribunal de Justiça determinou que o clube entre em campo sem público até que seja devidamente julgado. A arbitragem do jogo Vasco e Cuiabá caberá ao árbitro Rafael Rodrigo Klein, de 33 anos, árbitro da Federação Gaúcha de Futebol. Apitou 9 jogos da Série A este ano. Auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira, de 31 anos, árbitro FIFA do Ceará. E Mayra Mastella Moreira, de 30 anos, auxiliar da Federação Gaúcha. E no VAR teremos Thiago Duarte Peixoto, 44 anos, árbitro da Federação Paulista de Futebol. A partida entre Vasco da Gama e Cuiabá será transmitida a partir das 21 horas pelos canais Sport TV e Premier. A grande pergunta no Vasco neste momento é quem assumirá a equipe Cruz Maltina. Vários nomes vêm sendo especulados e surgindo no mercado e o Vasco tem conversado com alguns. Segundo o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, 2 nomes têm ganhado força. Um deles é Roger Machado. Roger está sem trabalhar desde setembro de 2022, quando esteve à frente do Grêmio. Já teve trabalhos pelo Fluminense, Bahia, Palmeiras, Atlético Mineiro, Novo Hamburgo e Juventude. Outro nome especulado foi o de Rogério Ceni, e esse tem ganhado força. Alguns jornalistas falam que ele está em conversas com Paulo Brax. Rogério Ceni tem 50 anos e teve passagens como treinador pelo São Paulo, pelo Fortaleza, pelo Cruzeiro e pelo rival. Seu último trabalho foi à frente do São Paulo, aonde esteve desde outubro de 2021 até abril de 2023. Outro nome que foi especulado por alguns jornalistas e dizem que recusou a proposta do Vasco foi o treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. Vojvoda, argentino de 48 anos, começou sua carreira de treinador no New Old Boys da Argentina, passou também pelo Defensa, pelo Tajeres, pelo Huracan e chegou ao Fortaleza em maio de 2021, aonde é técnico até hoje. Vojvoda teria recusado uma proposta de Paulo Brax para se integrar ao grupo vascaíno. Paulo Brax já tinha feito essa mesma proposta em janeiro, antes de contratar o técnico Barbieri. Agora um nome que tem ganhado força nessas últimas horas dentro da SAF do Vasco é Ramon Dias, argentino de 63 anos, com larga experiência como treinador de futebol. Já passou pelo River, São Lourenço, América do México, Independente, já foi técnico da seleção do Paraguai, já esteve no Al Hilal, no Ittihad, no Pirâmides do Egito, no Libertad do Paraguai, e o seu último trabalho foi novamente no Al Hilal.
onde foi vice-campeão mundial de clubes. Ramon Dias é um técnico que agrada muito a SAF do Vasco pelo seu estilo de jogo, por ser um técnico ofensivo, propositivo, um técnico posicional, mesmo aos seus 63 anos, é considerado um técnico bem ofensivo. Vamos aguardar as próximas horas, a qualquer momento pode estar sendo anunciado este treinador. Nessas últimas semanas têm sido semanas de muita especulação no mercado, principalmente no Vasco da Gama. Alguns nomes têm sido sugeridos à SAF do Vasco, alguns rejeitados e outros estão em negociação. O que podemos apurar com alguns jornalistas, e principalmente no mercado sul-americano, é que Gary Medel, jogador chileno, capitão da seleção chilena e que atuou na última temporada pelo Bolonha da Itália, está perto de assinar com o Vasco. Segundo César Luiz Merlo, só falta ele vir ao Rio para assinar. As bases já estão negociadas com Paulo Brax. Sobre Lianco, o jornalista Ekrin Konur, um jornalista especializado em mercado da bola na Europa, falou que realmente o Besiktas fez uma grande oferta por ele e que há possibilidades de se fechar. Mas o jornalista Juan Lima, do canal do Pedrosa, trouxe a informação que conversou com seu pai, o empresário do jogador, e que as negociações com o Vasco esquentaram novamente na última sexta-feira. Sobre Fernando, parece que Vasco e Sevilha não se entenderam nas primeiras negociações e estão dando uma pausa. Pode ser que na próxima semana volte às negociações. Sobre Luiz Gustavo, parece que não passou de uma sondagem feita pelo Vasco. Nada mais do que isso. Lanzini. Segundo o jornalista Ekrin Konur, da Europa, Vasco Internacional mantém conversas com o jogador. Vasco está aguardando o jogador voltar de férias da Disney com a sua família, para sentar, conversar e quem sabe fechar negócio. Vamos aguardar. Uma notícia que saiu neste domingo pelo jornalista Wagner Fernando, setorista do Vasco, é que Franco Fagundes foi oferecido novamente. O clima no Uruguai e sua queda de rendimento facilitam a negociação. Outro jogador consultado pelo Vasco é Tomás Alarcón, jogador chileno de 24 anos, volante que atua pelo Zaragoza da Espanha. Mas tudo não passou somente de uma consulta, vamos aguardar. E por último, uma informação vinda do Twitter de César Luiz Merlo. O Vasco está em negociações para contratar Rodrigo Zalazar, uruguaio de 23 anos, que atua no meio-campo do Schalke 04. Zalazar é um meia ofensivo. Segundo Merlo, o Vasco negocia com o Schalke 04 a compra do passe. A operação está em fase inicial. Vamos aguardar mais novidades. Este é um momento que nos enche de fé, nos enche de esperança e nos dá força a cada dia para seguir. E a frase do Ciro Aranha vale mais do que tudo nisso. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Fique com esse vídeo e um bom final de semana. Um abraço. Oh. Como é que você tá, cara? Sim, bem. Olha o que eu trouxe pra você. A camisa. Obrigado, Pet. De nada. Como é que você tá? Bem. Eu vi seu vídeo, sabia? E quando que tu vai entrar comigo em campo de mão dada? Quando eu melhorar. É? Sim, eu já tô melhorando. Já, tu tá bem melhor, graças a Deus, né? É, Tô muito feliz de te conhecer, sabia? sim, eu É um também, sonho pra mim Pet. te conhecer, sabia? Dá um abraço aqui. Oh, que lindo. Caraca, o Pepe tá aqui. Que emoção, hein, Gui? Tô mais nervoso que tu, Gui. Gostou? Sim, Tô muito feliz de te conhecer, sabia? sim, eu também. Eu vi seu vídeo, me emocionei bastante, sabia? Sim. Lindão. Dá um abraço no tio. Lindão.